Bom dia, João. Bom dia. Bom dia. Daqui a pouquinho eu faço chamada, tá, gente? Vamos lá. Vou compartilhar aqui meu PowerPoint com vocês. Eu mudei um pouquinho a ordem aqui do PowerPoint, tá? Então, eu estou pegando aqui um segundo exemplo. Eu estou pondo no modo apresentação, então eu não consigo mais ver o chat. E aí fica grande para vocês também. O que diz esse segundo exemplo? Lembrando, esses PowerPoints todos estão lá nos slides de aula de vocês, tá? Então, o que diz aqui? Uma esfera de aço é abandonada, ó, coitadinha, foi abandonada. Sempre que ele usar o termo abandonada, é o mesmo que partiu do repouso. Então, a gente precisa se acostumar com alguns termos aqui. Portanto, esse abandonada já me diz que a velocidade inicial dele é zero. Foi abandonada numa rampa inclinada na qual está colocada uma fita métrica, graduada em centímetros. Vamos olhar a figura. Na figura aparece uma mãozinha, uma régua e uma bolinha aqui em azul, ó, marcando até velocidade inicial igual a zero. Essa bolinha azul, a princípio, ela está na posição 20 da régua. Então, eu vou separar essa informação. Eu já sei a velocidade inicial dela, é zero, partiu do repouso, aparece aqui na minha figura também, e eu sei a posição inicial dela, 20 centímetros. Não está em metros, está em centímetros. Olhando ainda para a figura, a bolinha aparece aqui embaixo, na minha figura, onde tem uma letra V e um ponto de interrogação. Quando a bolinha está nessa posição, essa posição é os 160 centímetros. Então, eu vou marcar essa posição como sendo a posição final, 180. Vou voltar aqui para o enunciado do meu problema. Então, ela está numa rampa inclinada, onde tem uma fita métrica graduada em centímetros, como representa a figura. Sabendo que a aceleração escalar, por que ele usa o termo escalar? Ele usa o termo escalar para me dizer o seguinte, olha, eu vou te dar o valor da aceleração, mas sem o sinal de mais ou de menos. Isso você vai ter que descobrir à medida que você ler o problema. Então, ele deu a aceleração constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Vou separar essa informação aqui do meu problema. A aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Vou considerá-la positiva, por quê? Porque ele está caindo aqui na rampa. Ele está no sentido da trajetória. À medida que ele desce, a velocidade dele aumenta, por ser uma rampa. Então, ele está acelerando, progressivo e acelerado. Calcule a velocidade V no final da rampa. Lembrando que nós temos três expressões. Nós temos V igual a V0 mais AT. Nós temos o sorvetão, que eu estou escrevendo ele de uma forma mais reduzida, tá? Delta S igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Lembrando que delta S para nós é sempre posição final menos posição inicial. O que mais eu sei? Eu sei que V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Essas são as três expressões que eu tenho para resolver o exercício, ok? Qual delas eu vou usar? Na verdade, dá para usar todas. Vai ficar a critério de vocês. O caminho mais rápido é olhar para os dados do problema e ver onde eles se encaixam melhor, tá? Se eu pegar a primeira expressão, que é a função horária da velocidade, aparece a minha pergunta aqui, ó. A pergunta não é o V final? Então, é o V final que ele quer saber. Eu tenho V inicial? Tenho, ele é zero. Eu tenho a aceleração? Tenho, é 5. Mas eu não tenho T. Se eu não tenho T, eu não tenho como descobrir a velocidade sem o valor dele. Aí, se você usar a segunda, se eu usar a segunda, não aparece a minha pergunta. Qual que é a minha pergunta? Velocidade final. Mas eu posso usar a segunda para achar o tempo.
Porque eu tenho o deslocamento, foi de 20 para 180, então ele se deslocou 160. Eu tenho a velocidade inicial, que é 0, eu tenho a aceleração, eu acho o tempo. Então, eu posso começar pela segunda, para achar o tempo primeiro, e depois substituir aqui na função da velocidade, no VOAT. Essa é uma opção. A outra opção é, vamos olhar a terceira expressão. Na terceira expressão, eu não tenho tempo. Nos dados do meu exercício, eu também não tenho tempo. Então, o mais provável é que as informações se encaixem todas nessa função aqui, todas nessa equação, perdão, não é função. Mais provável é que todas as informações se encaixem nessa função. Vamos olhar. V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Porém, antes de tentar substituir nessa função, eu vou ter que fazer uma conversão de unidades de medida. Que conversão que eu vou fazer? Eu preciso do delta S. O que é o delta S? Ele é a posição final menos a posição inicial. A posição final é o 180. A posição inicial é o 20. Portanto, a variação do espaço, ou o deslocamento, distância percorrida, foi 160 centímetros. Mas a minha aceleração no problema aparece em metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter esses centímetros para metros. Como? 1 metro tem 100 centímetros. Vamos lá para as primeiras aulas de física no começo do ano. Se 1 metro tem 100 centímetros, quantos metros correspondem a 160? Multiplica cruzado. 100 vezes x é igual a 160. O x, portanto, vai ser 160 dividido por 100, o que vai me dar 1,6. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu delta S e converter ele de centímetros para metros. Por que que eu precisei fazer isso mesmo? Eu precisei fazer isso porque a aceleração estava em metros. Agora eu vou usar a equação de Torricelli. Quanto vale o V final? Não sei. Ao quadrado. Quanto vale a velocidade inicial? Ah, ele foi abandonado. Ele partiu do repouso. Então, a velocidade inicial dele é 0. Mais 2 vezes a aceleração. Quanto vale a aceleração? 5 metros por segundo ao quadrado. E o delta S? O delta S é meu deslocamento, que foi de 20 para 180, que eu já descobri que era 160, que eu já converti para metros, então eu só vou trocar ele por 1,6. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 5 é 10, e 10 vezes 1,6 vai dar 16. Então, o V quadrado é igual a 16, portanto, o V é a raiz quadrada de 16, que vai dar 4. Unidade da velocidade, metros por segundo. Como é que eu sei que é metros por segundo? Porque aparece a unidade metros, agora para mim, tanto no delta S, e segundos aparece ali na unidade da aceleração. Ok? Então, tem uma lousinha toda rabiscada para vocês tirarem uma cópia. Quem tiver copiando a lousinha, copia rapidão, porque eu vou para o próximo exemplo. Eu não vou apagar esses rabiscos hoje, não. Eu vou prosseguir, depois eu dou uma olhadinha no chat, para ver se vocês escreveram alguma coisa, se tem alguma dúvida. Por enquanto, agora de manhã, eu estou sem estagiário para me ajudar aí com o chat. Então, semana que vem, eu acho que a Bia já começa a fazer estágio com a gente. Aí facilita um pouco a minha vida. Com chat, transmissão e outras coisas. Professora, o Oi. Otávio perguntou ali no chat se cinemática cai muito no vestibular. Na verdade, essa parte aqui, do jeitinho que tá, se você pegar uma FUVEST, é bem provável que você pegue uma questão de cinemática. Mas a gente está no comecinho de cinemática. Nós vamos ver que essas equações, essas funções que a gente tem aqui, elas aparecem até em eletromagnetismo para a gente. Então, nós não vamos abandonar essas funçõezinhas tão cedo, Otávio. Ela vai aparecer lá em energia, trabalho, potência.
em termodinâmica, eu vou usar Torricelli lá na termodinâmica, quando eu falar em gás. Isso aqui é para a vida inteira. Se vai ter uma questão específica disso no vestibular, eu não sei te dizer. Mas qualquer questão de física pode indiretamente cair nessas questõezinhas, nesse uso dessas funções, tá bom, Otávio? Então, isso aqui você vai precisar saber pro resto da vida, até o vestibular, pelo menos. Tá bom? Tem a resolução em PowerPoint. Estou indo para o próximo exemplo. Qualquer coisinha, depois eu volto. Um carro a 90 quilômetros por hora é freado uniformemente com aceleração escalar de 2,5 metros por segundo em módulo até parar. Então, li o primeiro parágrafo, tá? Informações que eu vou tirar desse primeiro parágrafo. Vou escrever aqui, ó, meus dados do problema. Eu tenho a velocidade com que o carro estava vindo, a velocidade inicial dele, 90 km por hora. Quem quiser, ao invés de escrever dados, faz um desenho. Tem um carro, não precisa ser tão bonito o carrinho igual o meu, não, tá? Mas ele está vindo a 90 km por hora. Estou adotando aí, ó, no sentido da trajetória, ele não falou nada, né? Com uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu vou tomar certo cuidado. Vou tomar cuidado redobrado. Primeiro, porque ele falou em módulo. O que significa em módulo? Ele está me dizendo assim: eu estou te dando a aceleração, mas eu não estou te dizendo se ela é positiva ou se ela é negativa. Tá? Não está me dizendo isso. Isso está me dizendo, olha, a aceleração vale 2,5. Se é positiva ou se é negativa, pensa aí na sua cabecinha para você descobrir. Só que ele me dá uma informação aqui em seguida, ó, até parar. Se ele para, eu já sei o tipo de movimento que ele tem. Parou, velocidade final vale 0. Então, ele estava vindo e, de repente, ele não tem mais velocidade. Isso já me diz que o movimento, se eu adotei positivo aqui para a direita, o movimento é progressivo. Velocidades positivas, ó, 90 km por hora. Porém, o movimento é retardado. Como é que eu sei que o movimento é retardado? Porque a velocidade diminuiu. Então, ó, velocidade diminuiu com o tempo, com o passar do tempo, tá? Se o movimento é retardado, isso significa que a velocidade e a aceleração não têm o mesmo sinal, porque para ser acelerado, velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, tá? Portanto, essa aceleração aqui, ela é negativa. Não esqueçam de pôr um sinalzinho de menos. Continuando aqui no enunciado. Determine a variação do espaço do móvel desde o início da frenagem até ele parar. Variação do espaço, ele quer saber, ó, qual foi a distância que esse carrinho percorreu. Portanto, a pergunta do meu problema é o ΔS. É isso que ele quer saber. Tenho 3 expressões. Quais são as 3 expressões? V igual a V0 mais AT, sorvetão, ΔS igual a V0T, mais AT quadrado sobre 2, e Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Lembrando que esses ΔS que eu estou colocando são posição final menos posição inicial. Então, essas funções aqui, essa equação, é o que nos acompanha na resolução. Qual delas eu vou usar? Qualquer uma, dá para usar todas, tá? Como eu já vi nos meus dados que não apareceu tempo, nem na pergunta e nem nas informações, eu vou usar o Torricelli. Depois eu vou fazer sem o Torricelli, tá? Então, com o Torricelli, ó, V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Velocidade final é 0. Ele parou. O problema me disse, ó, parou. Velocidade final, 0. Velocidade inicial. Opa, tem um probleminha aqui. Minha velocidade inicial
é 90, mas ela está em quilômetros por hora. E a aceleração está em metros por segundo. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar converter quilômetros por hora para metros por segundo. Aí eu vou lembrar as aulinhas lá do primeiro bimestre. Como é que eu faço para converter quilômetros por hora para metros por segundo? Então, sempre que eu quero converter quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, eu vou pegar o 90, vou dividir o 90 por 3,6 para poder fazer essa transformação. Glaucia, mas por que 3,6? Volta lá nas anotações do primeiro bimestre, que vocês vão saber por que é 3,6. Veio lá do quilômetro, que é 1.000 metros, de 1 hora, que tem 3.600 segundos, e assim por diante, tá? E essa resposta aqui vai me dar 25. Então, no lugar do V0, eu não vou pôr o 90, eu vou pôr o 25, porque eu estou fazendo uma conversão de unidades. E por que mesmo que eu estou fazendo uma conversão de unidades? Porque a velocidade inicial e a aceleração estão em unidades diferentes. Continuando aqui. Agora eu tenho mais 2A. Quanto vale o A? O A vale 2,5 e ele é negativo, porque é um movimento desacelerado. E quanto vale o ΔS? Não sei. Ele é a pergunta do meu problema. Então, coloquei a velocidade final, coloquei a velocidade inicial, coloquei a aceleração e quero ΔS. 0 ao quadrado é 0. 25 ao quadrado é 25 vezes 25. Isso aqui vai me dar 625. Mais com menos dá menos. 2 vezes 2,5 é 5. E o 5 multiplica o ΔS. Ele é negativo, passa para o outro lado, positivo. 5 ΔS é igual a 625. Então, o ΔS, ele é o 625 dividido por 5, o que vai me dar 125 metros. Então, essa é a resposta do meu exercício, 125 metros. Tem outro jeito de fazer? Sim, tem outro jeito de fazer. Qual seria o outro jeito de fazer? Primeiro, eu pego o VOAT. V igual a V0 mais AT. Quanto vale a velocidade final? 0, porque ele parou. Quanto vale a velocidade inicial? Era 90 km por hora, eu converti e achei aí 25 metros por segundo. Quanto vale a aceleração? 2,5. Com isso, eu descubro o tempo que ele demorou até parar. O 2,5 é negativo, passa para o outro lado positivo. O 25 eu mantenho. O 2,5 que estava multiplicando o t, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Eu vou achar um tempo que vale 10 segundos. Belezinho. Mas a pergunta não era o tempo que ele demorou para pagar. Desculpa. O tempo que ele demorou para parar. A pergunta é a distância que ele percorreu. Então, depois que eu achei o tempo... Ai, agora eu perdi aqui minha luzinha. Depois que eu achei o tempo, eu vou pegar esse tempo e vou substituir no sorvetão para achar o deslocamento. Eu faço um pouquinho mais de conta. Torricelli vai mais rápido. ΔS eu não tenho. A velocidade inicial, que era 90 km por hora, eu converti para metros por segundo, é 25. O tempo eu acabei de calcular, é 10. A aceleração é 2,5. De novo, o tempo é 10 ao quadrado sobre 2. Daqui eu tiro, então, 250 menos 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 2,5 vai me dar
250. 250 dividido por 2 me dá 125. 250 menos 125 é 125. Veja, a resposta é a mesma. Só que eu fiz um pouquinho mais de conta. Eu usei duas funções para responder o meu problema. Sendo que se eu usar Torricelli, eu acho com uma continha só a resposta. Tem um jeito certo de fazer? Não. Vocês façam do jeito que vocês lembrarem, do jeito que vocês souberem fazer, tá bom? Na lista tem 40 exercícios. É claro que alguns vão ser possíveis resolver por Torricelli, outros não. Apareceu tempo no enunciado do exercício, não dá para usar Torricelli. Não tentem usar Torricelli quando tem tempo, tá? Usem Torricelli apenas quando não aparecer nada falando de tempo no enunciado ou na pergunta do problema, tá certo? Tirem foto aí da tela, quem não conseguiu copiar. Quem conseguiu copiar, espero que tenha entendido, eu fiz bem devagar, né? Fiz de 2 jeitos diferentes esse exercício aqui. O anterior eu fiz de um jeito só. Tem a resolução do PowerPoint, tá? Eu vou para outro slide agora. Eu nem mostrei a resolução de PowerPoint para vocês. Deixa eu só ir aqui olhar um pouquinho o chat. Então, vamos lá. Tudo tranquilinho desse lado, primeiro Mac. Vou fechar esses slides aqui. Eu vou para esses que eu tinha começado na aula passada. Então, de novo, estou em funções horárias, estou em exercícios de movimento. Eu vou fazer esse aqui, depois eu volto para o chat e vou para a chamada, tá? O que diz esse exercício? Depois eu faço um com vocês que tenha gráfico, tá? No movimento, a velocidade escalar do móvel varia em função do tempo, de acordo com os valores apresentados na tabela. Vou olhar a tabela. O que eu tenho na tabela? Tempo em segundos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E velocidade em metros por segundo, 10, 8, 6, 4, 2, 0, menos 2, menos 4 e menos 6. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento segundo uma orientação da trajetória. Então, o que significa mesmo esse sinal da velocidade? Quando ele é positivo, isso significa que meu objeto está andando no sentido da trajetória. Progressivo. Quando aparece o sinalzinho de menos, significa que ele inverteu o sentido, então ele está andando contra a trajetória. O movimento é retrógrado. Vejam que para passar do progressivo para o retrógrado, ele precisou parar, tá? Primeira pergunta, bem bobinha. Determine se o movimento é uniforme ou variado. Olha, já vamos responder direto. O movimento é variado. Ah, como é que você sabe que o movimento é variado? Poxa, a velocidade está mudando, gente. Para ser um movimento uniforme, o que acontece com a velocidade? Ela tem que manter sempre o mesmo valor, tá? Aí teria que ser 10 o tempo todo, 8 o tempo todo, 6 o tempo todo, e não é isso que está acontecendo. Poderia dizer que é um movimento variado uniformemente, isso sim. Por que variado uniformemente? Porque ele está variando sempre da mesma forma. Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque a cada 1 segundo, ó, de 0 para 1, a velocidade dele mudou em 2 unidades, foi de 10 para 8. De 1 para 2 segundos, a velocidade dele modificou em 2 unidades de novo, ela foi de 8 para 6. De 2 para 3 segundos, a velocidade variou de novo 2, ela foi de 6 para 4. Então, a velocidade está variando sempre de 2 em 2, a cada 1 segundo. Então, é uniformemente variado, tá? Não é só uniforme. Ele é variado, porém sempre da mesma forma. Depois o item B. Então, o item A já foi. Item B. A velocidade escalar. Quando ele fala escalar, é porque ele não quer saber o sinal.
Ele quer saber quanto vale a velocidade. No instante inicial, t igual a 0. Vamos olhar na tabela. No t igual a 0, a velocidade vale 10. Então, tá aqui, ó, V0 igual a 10 metros por segundo. Depois ele quer saber. Então, já respondemos a A e a B. O movimento é acelerado ou retardado? Nos intervalos de 0 a 4 segundos e de 6 a 8 segundos. Opa, eu venho aqui no cantinho para responder isso. Para saber se é acelerado ou retardado, eu preciso saber sinal da velocidade e sinal da aceleração. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a aceleração. Para eu calcular a aceleração, eu posso pegar qualquer valor da minha tabela, porque a aceleração é constante. Então, eu vou pegar aqui, ó, um V final, menos um V inicial, e vou dividir pelo tempo final, menos o tempo inicial. Nossa, mas quanto vale a velocidade final? Tanto faz. Eu posso pegar o menos 6? Posso, desde que eu pegue o tempo final como 8. Posso pegar a velocidade final como menos 4? Claro que pode. Mas aí o tempo final é 7. Aí, se eu quiser pegar o tempo inicial como 3, ok. Mas é a velocidade inicial que você vai pegar, então é 4 metros por segundo. Vocês podem escolher qualquer valor que vocês quiserem. Eu vou pegar as duas extremidades da tabela. Então, a velocidade final para mim é menos 6, porque eu estou lá no último ponto. Se a velocidade final é menos 6, o meu tempo final é 8. Menos a velocidade inicial. A velocidade inicial para mim é 0. Peguei as extremidades da tabela. Opa, velocidade inicial é 10, perdão. Então, velocidade final é menos 6 e a inicial é 10. Só que para a velocidade inicial igual a 10, o tempo era 0. Então, velocidade final com tempo final, velocidade inicial e tempo inicial. As duas extremidades. Mas lembrando que eu poderia pegar qualquer ponto. Isso aqui vai dar menos 16 sobre 8. O que vai me dar uma aceleração que vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Vejam, a aceleração é negativa. Mas isso não me diz se o movimento é progressivo acelerado, progressivo retardado, retrógrado acelerado e retrógrado retardado. Eu ainda não sei. Eu vou comparar agora. O que eu vou comparar? Sinal de velocidade e sinal de aceleração. Ele quer no item C de t igual a 0 segundos até t igual a 4 segundos. Então, vamos olhar na tabela. Quando t é 0, a velocidade, ela vale 10. Quando t é 4, a velocidade vale 2. Os dois valores que eu tenho para velocidade são positivos, o que significa que o movimento é progressivo. Tá. Velocidade positiva, porém, a aceleração é menos 2, porque eu acabei de calcular aqui, ó, aceleração, calculei. E a aceleração é negativa. Se a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, um é mais e o outro é menos, o movimento é retardado. Ah, já dava para saber isso, né, Glaucia? Sim, já dava para saber, ó. Foi de 10 para 2, de 10 para 2, a velocidade diminuiu. Se diminuiu, desacelerou, retardou. Tá? Agora eu vou olhar de t igual a 6 até t igual a 8 segundos. Quanto vale a velocidade quando t é 6? Vamos lá na tabela. T 6. A velocidade vale menos 2. E no t igual a 8, quanto vale a velocidade? No t igual a 8, a velocidade vale menos 6.
Opa, as duas velocidades são negativas. Portanto, o movimento é retrógrado. Ah, mas eu já sei a aceleração. A aceleração também é negativa. A aceleração também vale menos 2, eu calculei ela. Se velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, velocidade negativa, aceleração negativa, o movimento é acelerado. Também já sabia disso. Se eu olhar aqui na minha tabela, o que acontece? Não esqueçam, o sinal de menos, ele serve só para me dizer que eu estou no sentido oposto ao da trajetória. Só isso. Então, eu estou andando aqui na contramão. Mas o que está acontecendo com a minha velocidade? Está indo de 2 para 4, de 4 para 6. A velocidade está aumentando com o passar do tempo. Na contramão, porém aumentando. Então, se ela está aumentando, o movimento é acelerado. Então, eu classifiquei o movimento a partir do momento que eu calculei a aceleração. Precisava ter calculado a aceleração? Não. Podia ter interpretado a tabela. Olha, na tabela, no t igual a 0 a velocidade é positiva, no t igual a 4 a velocidade também é positiva, progressivo, porém a velocidade em números diminuiu de 10 para 8, de 8 para 6, de 6 para 4, de 4 para 2, então é desacelerado, movimento retardado. Depois, no t igual a 6, velocidade menos 2, no t igual a 8, velocidade menos 6, sinalzinho de menos só serve para me dizer que é retrógrado, mas a velocidade numericamente foi de 2 para 4, de 4 para 6, ela aumentou, então ele foi acelerado, tá? Então, feito aí o item C. Vamos para o item D. No item D, ele quer a aceleração escalar média de t igual a 0 até 2, depois de t igual a 3 até 5, depois de t igual a 4 até 7. Pessoal, tanto faz o intervalo de tempo que eu pegue. É um movimento que está variando da mesma forma o tempo todo. Então, a aceleração sempre vai ser o menos 2 que eu já calculei. Tá? Então, eu calculei o item C aqui, ó. Ah, mas você não fez para todos os intervalos de tempo. Tudo bem que eu não fiz, mas eu sei que o movimento está variando sempre da mesma forma, então eu não preciso calcular. Viajando aqui no problema. O problema podia ter sido um pouco mais detalhado, assim, e pedir umas coisinhas mais difíceis. Como, por exemplo, ele poderia ter pedido para vocês escreverem a função horária. A qual função horária que ele podia pedir para eu escrever? A da velocidade. E ele podia escrever a função da posição. Qual seria a função da velocidade? V igual a V0 mais AT. Poderia ter pedido isso? Poderia. Se eu for escrever a função, eu mantenho V, mantenho T. Troca o V0 por quanto? Olha lá na tabela. O V0 vale 10. Ou olha no item B, vale 10. A aceleração eu troco por quanto? Olha nos seus cálculos. Você calculou, ela vale menos 2. Com isso, você escreveu a função horária. Aí a da posição. A da posição, ele teria que ter dado uma informação a mais para mim no enunciado. Ele teria que ter dito para mim a posição inicial da onde ele saiu. Se ele dissesse no enunciado que ele saiu da origem das posições, só para lembrar, o que seria origem das posições? Ah, então a posição inicial é S0 igual a 0. Aí eu consigo escrever o sorvetão. Como é que eu escrevo o sorvetão? S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Lembrando que agora eu estou viajando no exercício. O exercício não pediu isso, tá? Mantenho o S para escrever a função. Se ele disse saiu da origem das posições, eu coloco um 0 aqui. Se ele dissesse saiu da posição 10 metros, eu colocaria um 10 aqui. Se ele dissesse saiu da posição 500 metros, eu colocaria um 500 aqui. Mais velocidade inicial. Velocidade inicial está lá no item B, é 10. Mantenho T. Mais a aceleração vale menos 2. Vezes T ao quadrado sobre 2. Escrever a função horária.
Aí ele vai pedir para eu escrever Torricelli? Claro que não. Torricelli não é função horária, tá? Se ele me deu tempo, ele não vai me pedir Torricelli de jeito nenhum. Ah, podia pedir para eu fazer o gráfico do S em função do T? Sim, podia pedir. Podia perguntar a posição em que ele inverteu o sentido do movimento? Sim, podia pedir. Era só pegar o T igual a 5, porque eu sei que ele inverteu o movimento aqui no T igual a 5. Aqui que ele inverteu o sentido do movimento. Eu pego o T, substituo aqui no sorvetão e eu acho a posição que ele inverteu o sentido do movimento. Então, o exercício podia ter feito várias perguntas para mim, ele não quis. Podia ter pedido para eu construir o gráfico da velocidade em função do tempo, podia ter pedido para eu construir o gráfico da aceleração, ele podia ter pedido tudo aquilo que eu falei aí para vocês nas explicações durante as aulas. Eu vou tirar os meus rabiscos, ok? Aqui está a solução em PowerPoint para vocês. Eu já falo da lista, Emanuel, só um minutinho, tá? Eu preciso saber qual é o exercício 17, eu não estou com a lista aqui. Chamada, rapidinho. Adriano está aí? Cadê o Adriano? Salve, salve, Adriano. Andrei. Salve, Andrei. Arthur Ribeiro. Salve, Arthur. Davi. Presente. Elisa. Emanuel, o Conceição. E o Emanuel José. O Conceição está aí. Pediu até dúvida da lista. Presente, professora. Emanuel Conceição? Emanuel José. Emanuel José. Está com a lista aí, Emanuel? Tô sim. Qual que é o exercício 17? Você consegue localizar ele para mim e falar como começa o enunciado, por favor? Quem pediu foi outro Emanuel, mas vamos lá. Como começa o exercício 17? Eu até baixei ela. Ah, que bom. Tá aqui, ó. Vou pegar tudo misturado aqui no livro. Ô, professora. Oi. Aqui. É a Elisa, meu microfone não pegou. Desculpa. Oi, Elisa, fica tranquila. Como começa o enunciado? Você achou ele? Um motorista está viajando com velocidade constante de 72 km por hora. Já achei. Quando percebe que o sinal que o semáforo fica vermelho. É esse, né? Joia. Então, ó, daqui a pouquinho eu volto para a chamada, tá? Eu vou só tirar o meu PowerPoint um pouquinho. Eu vou para a lousinha. Assim eu tiro a dúvida do Emanuel. Então, exercício 17. Obrigado aos dois Emanuéis, ao que perguntou e ao que leu o enunciado. O que diz o exercício 17? Um motorista está viajando com velocidade constante de 72 km por hora quando percebe que o semáforo fica vermelho. Então, eu vou desenhar a situação. Eu gosto sempre de fazer um desenho. Então, tem um motorista vindo a 72 km por hora. Essa é a velocidade inicial. Primeira coisa que eu vou fazer lá de cara, eu vou converter isso daí para metros por segundo, tá? Porque normalmente os problemas lá para frente já me dão aí tempos em segundos, aceleração em segundos, então não vale a pena eu ficar com esses 72. Aí precisa lembrar como é que a gente converte. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, divide por 3,6. Portanto, a velocidade inicial que a gente vai usar, ela é de 20 metros por segundo. Tá, e aí o que acontece? Esse motorista, né, ele vê o semáforo ficar vermelho. O tempo gasto até que o motorista freie, devido a seus reflexos nervosos, é de 0,4 segundos. Significa que ele viu o semáforo, mas precisou passar 0,4 segundos
até ele pisar no fundo do freio. E aí o carro começou a parar. E o carro parou após 4 segundos. O que significa que desde que ele viu o semáforo até o carro parar completamente, Manuel, o tempo dessa frenagem foi de 4,4 segundos. Então, eu tenho o tempo da reação, mais o tempo dele parar o carro. Qual é a desaceleração da frenagem? Isso é, como é que eu vou calcular essa desaceleração? Então, estou supondo que o carro parou, o que significa que a velocidade final dele é 0. Então, duas coisas aqui. Primeiro, a conversão da unidade, que ele não me disse, e ele não me disse que parou, mas eu estou subentendendo que parou de vez. Então, vamos calcular a aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Quanto vale o ΔV? Velocidade final menos a velocidade inicial. Sobre tempo final menos tempo inicial. Ou ΔT, se você quiser. Velocidade final é 0, porque ele parou. Velocidade inicial é 20. Tempo que ele demorou aí para frear esse carro, tá? Levando em consideração a aceleração toda no percurso, ele levou 4,4 segundos. Se eu usar esse 4,4, ok, Stênio, eu ainda não terminei a chamada, Stênio, eu estou no exercício 17 que o Emanuel pediu para a gente, tá? Pediu para eu resolver aí, que ele estava com dúvida. Então, na lista, exercício número 17, eu estou resolvendo o item A. Se eu usar o tempo total, Emanuel, o que acontece? Eu vou achar 20 dividido por 4,4. 20 dividido por 4,4, isso vai me dar 4,5, né? 4,5 metros por segundo ao quadrado. Mas isso aqui é a aceleração do carro todo para parar, tá? Então, essa aqui é a aceleração total, ou melhor, a desaceleração. Ela deu negativa, né? Olha, eu comei no sinalzinho de menos. Ah, mas a pergunta do problema, Glaucia, é a desaceleração da freagem, tá? Se eu levar em consideração a freagem, isso é, desde que o carro começou a parar, então o carro estava vindo, ele demorou 0,4 segundos para pisar no freio, então desconto esses 0,4 segundos e vou descobrir o tempo que o carro demorou para parar, aqui, ó, 4 segundos só. Então, a freagem do carro, ou frenagem, ela levou 4 segundos, tá? E aí você vai calcular a aceleração só dessa freagem do carro. ΔV sobre ΔT. Ah, quanto é o ΔV? 0 menos 20. Quando é o ΔT? Ah, o ΔT da freagem, desde que o carro estava aqui até aqui, foi 4 segundos. E menos 20 sobre 4 dá menos 5. Ok? Então, para o item A, eu vou usar essa resposta aqui, e não com o tempo de 4,4. Eu estou usando aí o tempo que o carro demorou para parar. Eu só pensar aqui um pouquinho, se esses 4,4 já estão envolvidos no tempo total. Eu acho que eu tive um probleminha aqui de interpretação de texto. Você sabe quanto dá a resposta, Emanuel? A minha dúvida era justamente na interpretação de texto para saber se esse 0,4 estava incluído no 4 ou não. Eu estou relendo aqui, eu acho, ó, o tempo gasto até que o motorista freie devido aos seus reflexos é 0,4, o carro para. Esse 0,4, ele está dentro dos 4. Tá?
A minha dúvida nesse caso era se eu iria usar É. 4 ou 3,6. Você nem pensou no 4,4, né? Descarta essa resolução aqui que envolve, porque eu estava pensando 0,4 até ele pisar no freio, só que enquanto ele está pisando no freio, o carro já está começando a parar. Então, o 0,4, ele entra dentro desses 4 segundos, Emanuel. Ele entra sim. Então, a resposta é com tempo total de 4 segundos. Então, a A, eu acabei achando aqui os 5 metros por segundo, que inclusive na resposta que você colocou lá tá positivo, daí eu não entendi por que tá positivo, eu deixei negativo É mesmo. porque ele escreveu a palavra desaceleração. Então, se você for dar a resposta por texto, você vai escrever assim, ó. A desaceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Porque a palavrinha desaceleração, ela está embutindo o sinalzinho de menos. Tá? Agora, se você não for dar a resposta por escrito, se você for simplesmente circular aí na sua resolução, aí põe o sinalzinho de menos, Emanuel. Tá Não, bom? é que eu fiz essa parte por voat, aí deu 5. Tudo bem. Mas aí põe o sinalzinho de menos. Aham, e E aí na 5, P, não tem como dar 5. no voat, Não. V igual a V0 mais a T. A o meu deu velocidade 20, por exemplo, a velocidade V0 é 20 menos A vezes 4. Então, ó, o V final é 0, o V0 é 20, o A eu não tenho, e o T é 4. Só substituindo no voat, você vê que não vai dar positivo. Esse A vezes 4, que é positivo, passa para o outro lado negativo. Ou 20, você passa para o outro lado, fica negativo. Professora, Oi, o horário dela acabou. eu já vou encerrar. Daqui eu tiro, então, que 4A é Só que a 20. senhora não terminou a chamada. Eu vou terminar. 20 dividido por 4 dá 5. Menos 5, perdão. Dá negativo, viu, Emanuel? Depois eu retomo e faço B, tá, Emanuel? Só terminar a chamadinha. Agora eu vou rapidinho, tá? Pessoal aí espertinho. Esther, põe um S para mim no chat. Bom dia, Esther. Fabrício. Felipe Daniel. Francine. Ok, Fabrício não. Felipe Daniel tá, Francine também. Fabrício que não. Giovana. Júlia. Ok, Gil. Ícaro. Isabela. Jamile. Ok. Joana. Salve, salve. João Marcos. João Vitor. Os Santos, ok. Morazi. Salve. Jonatas. Ok, Isa. Jonatas também tá aí. Fiz presença, viu, Isa? Não se preocupa, não. Josias. Jonatas também tá aí. Eu deixo normalmente espacinho em branco. E aí depois eu preencho. Vai beber água. Não ficou com falta, não, Fabrício. Eu deixo em branco. Aí se vocês respondem depois, eu coloco. Josias está? Cauê. Lemuel. Bom dia. Bom dia. Léo. Lívia. Lucas Eduardo. Oi, Lívia. Lucas Gomes. Lucas Marçom. Lucas Rodrigues. Matheus Alexandre. Matheus Vilhena. Michele. Bom dia. Bom dia, Mi. Mirela. Salve, salve, Mi. Nicolas. Otávio. Raeli. Roger. Bom dia, Raeli. Roger. Samuel. Ok, Samuel. Sofis. Estênio e Tiago. Sofis está aí, o Estênio também tá. Titi também. Pessoal, um bom final de semana para vocês. Na próxima aula eu retomo com esse exemplo 17, tá, Emanuel? Vai seguindo aí a lista.
Tá certo? Bom final de semana para vocês. E obrigada aí pela presença na aula. Tchau, tchau, gente. Eu vou parar aqui a gravação. Vamos lá, interromper a gravação. E vou parar aqui o compartilhamento.